Irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 3. Eu preparei aqui 21 reflexões sobre a incredulidade, mas eu estou abandonando esse negócio aqui. Você abra sua Bíblia em Eclesiastes 3. Glória a Deus. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Eclesiastes capítulo 3. Quem achou, diga amém. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus fala conosco, continua falando, continua nos alimentando e nos enchendo da sua graça, segurando nossas mãos e nos ajudando a marchar e a caminhar nessa terra diante do Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar. Deus começou a arder uma palavra no meu coração aqui no culto. Eu não pensei nessa palavra hoje, não passou na minha cabeça durante o dia, não passou no meu coração, mas aqui no culto Deus começou a arder essa palavra no meu coração. Então Ele vai falar com alguém, Ele sempre fala com alguém. Isaías diz que a sua palavra jamais sairá sem um alvo. A sua palavra jamais voltará vazia. Ela sai, acerta o alvo e produz um milagre. O Espírito de Deus estava falando no meu coração ali. Existem só 3 tipos de respostas de Deus para a minha vida e a sua vida: não, sim ou espera um pouco. Não existe mais resposta. É não, é sim ou aguarda. E eu estava pensando que nós estamos, ou nós somos, programados na mente, no coração e na alma. Nós, seres humanos, somos programados automaticamente só para ouvir sim. Ninguém quer ouvir não. Ninguém quer ouvir não pode, não
Mas eu quero profetizar na sua vida. Quando vier o não de Deus, profetiza para o seu irmão, fala, profetiza na sua vida. Quando vier o não de Deus para você, talvez está vindo agora o não de Deus para você, não se entristeça, se alegra, porque você não sabe de nada, você não conhece nada, você não conhece o seu amanhã, mas o seu Deus conhece a sua vida, conhece o seu futuro, e o seu futuro não te pertence, o seu futuro pertence a Deus, está na mão de Deus. Profetiza do Senhor, eu profetizo. Quando vier o não, aceita, porque esse não de Deus será a maior vitória da sua vida, será a maior vitória do seu ministério. Glorifiquem e aplaudam o Senhor. Pastor, não tem jeito de não ser vitória, tem? A Bíblia diz em Atos 16, Paulo, homem de Deus, consagrado, ungido, ele orou a Deus e disse, eu vou pregar na Bitínia. E Deus disse, não. Então, amados obreiros, Deus também fala não conosco. Ainda que você tenha uma boa intenção, ainda que você tenha algo bom no coração para fazer, mas às vezes o seu bom não é o bom de Deus. E Paulo diz, não estou entendendo o Senhor. João 13, 7. Jesus chegou com uma toalha e disse, Pedro, quero lavar os seus pés. O meu o senhor não lava, não. O senhor pode, o meu não, eu que vou lavar o senhor, mas o meu o senhor não lava. Pedro, deixa eu lavar o seu, o meu não, senhor. Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte nem no meu reino e nem comigo. Aí Pedro lava, mente de pregador, lava a mão, lava o pé, lava a cabeça, lava tudo. E Jesus liberou uma palavra na vida dele, dizendo, eu vou profetizar essa palavra na sua vida. Jesus disse para Pedro assim, o que eu faço contigo agora, não compreendes agora, mas entenderás depois. Sacode o seu irmão e fala, está entendendo o que Deus está falando, rapaz? Você está falando que não está entendendo. Tem hora que não é para entender mesmo, tem hora que é para obedecer. Obedeça a Deus e te basta. Obedeça a voz de Deus, obedeça a palavra de Deus, obedeça, porque lá na frente Ele vai te coroar de vitória, Ele vai colocar um cântico novo na tua boca. Pastor Elbert, assim diz o meu Deus, está Ele fazendo chegar um novo tempo no seu ministério, na sua casa, na sua igreja e no seu bolso. Muitas coisas novas de Deus chegarão. Socorro, graça, unção nova, bênçãos financeiras e realização de sonhos que está incubado no seu coração. Seja renovado nesta noite, renovado na mente, renovado na alma, renovado na sua casa, renovado no seu ministério e receba a graça de Deus. Glorifica a Deus na igreja. Aí Paulo disse, já que o senhor não quer me deixar ir para Bitínia, eu vou para Ásia Menor. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus disse, não. Fala aí pro seu irmão, não é não, rapaz. Você sabe por que tem muita gente que casou mal? Porque um dia Deus disse
e que jamais vai deixar ela, e vai levar até o fim. E esse pastor disse: eu sou infeliz no meu casamento, mas a culpa não é de Deus, porque quando ele era jovem, quando ele casou, ele passou uma crise brava, e ele foi por meio de um mar. E quando ele chegou lá, ele disse: Deus, fala comigo hoje, ou senão eu vou parar com tudo. Dizendo que Deus visitou ele no meio daquele mar e falou com ele assim: você lembra quando eu falei para você, sai fora? Lembra, o senhor? Você não saiu? Sim, senhor. Você lembra quando eu fiz um rebuliço e aconteceu isso, e eu te disse: essa não vai ser a mulher da sua vida? Você lembra? Lembra, o senhor? Foi outra porta de escape que eu te dei. Você lembra quando eu criei uma situação e arrumou um problemão? Lembra, senhor? Foi outra oportunidade que eu te dei para sair fora. Em todas elas, tu rejeitou. E dizer que Deus disse para ele: agora honra ela até a sua morte, porque eu não vou tirar ela, eu não vou matar ela, e eu não vou arrancar ela da sua vida. Fala aí, Deus está falando. Quando Deus fala não, é porque Ele conhece o futuro. Tinha uma irmã da nossa igreja, e um dia ela chegou de manhã e disse: pastor, Deus falou que vai me levar, mas eu quero ir me arrebatar dentro de uma igreja. Oh, meu Deus. O pastor colocou a igreja de oração. Esse pastor, ele vai levar essa experiência o resto da vida. Colocou a igreja de oração, de jejum e oração. Deus não leva, Deus não leva, Deus não leva. Deus falou que ia levar, irmão. E a igreja orando: Deus não leva, Deus não leva. Orou mais ou menos 30 dias de madrugada, e a igreja toda jejuando, porque o pastor convocou e o povo estava jejuando. Aí um dia o pastor chegou no púlpito da igreja e disse: irmão, vamos só agradecer, porque Deus disse que tu vai levar ela mais, porque as orações sacudiu o trono dele. Mas foi a maior desgraça na vida dessa irmã. Fala para o seu irmão: quem é você para questionar Deus? Quem é você para questionar o não de Deus? Se alegra quando vier esse não, rapaz. Depois disso ela ficou louca, foi para o hospício, perdeu o marido, perdeu os filhos todos que era crente, e ela está desfiada até hoje. E o pastor teve que ficar 3 anos com ela no hospício. E um dia ele foi falar com Deus, e Deus disse: não fala nada comigo, porque eu disse que ia levar ela. E tu convocou a minha igreja para sacudir o meu trono, e eu respondi que não ia levar então, mas vocês iam dar. Fala aí, Deus está falando com muita gente. Paulo, aparentemente, ele pode ter falado no seu íntimo: eu não estou entendendo, eu quero pregar, eu quero fazer a obra, eu quero ganhar almas. Aleluia, irmão. Deus tem sempre algo melhor e maior para a sua vida. Levante a mão, eu vou profetizar a sua vida. Os pensamentos de Deus são bem maiores e melhores do que os seus pensamentos. Os planos de Deus para o seu ministério são bem maiores e bem melhores do que os seus planos. Os projetos de Deus são bem maiores e bem melhores. Abra mão dos seus, abra mão dos seus pensamentos, abra mão dos seus projetinhos e acata os projetos de
Não, mas não vai. Para alguns ele está falando sim, e para outros ele está falando aguarda mais um pouquinho. Glória a Deus. O Senhor Deus chegou e rejeitou Saul. Deus continua a rejeitar sacrifícios. Mas Samuel o amava muito e continuou ali. E teve um dia que Deus disse: Samuel, para! Não ora mais por Saul. Eu rejeitei e o desprezei para sempre, e não quero ouvir mais oração sobre Saul. Esse Deus, irmão, ele é bom. Esse Deus, ele é dono do ouro e da prata. Esse Deus, ele é o amor. Esse Deus, a sua misericórdia não tem fim. Esse Deus, a sua graça abraça a sua alma, um favor imerecido. Fala para o seu irmão, mas não se iluda. Esse Deus é um fogo consumidor. Não. Davi chegou e disse: eu vou construir um templo. Eu tenho dinheiro, eu tenho ouro, eu tenho a madeira, eu tenho a prata, tenho tudo. E Deus chegou na cara dele e disse: não. Você sabe a história de Daniel Berg? Um dos missionários que chegou. Você sabe? Ele era da igreja Batista do Norte, lá na América. E ele tinha saído de uma convenção batista lá no norte dos Estados Unidos e saiu com uma resolução de fazer missões na Índia. Já estava tudo decidido. Ele estava doido. E quando ele, tudo decidido, ele foi embora para casa. E quando ele chegou em casa, o Espírito de Deus começou a falar dentro dele: não a Índia, não quero que tu vá para a Índia, não tem projeto contigo na Índia, não quero. Manda uma carta dizendo não. Fala para o seu irmão, falar não é fácil, mas o não faz parte da vida. Fala, irmão, se o diabo está te tentando, está fazendo, querendo fazer você pecar, está mandando cartinha para você, faça como Neemias, não posso descer. Diga não ao diabo, diga não ao mundo, diga não a tudo aquilo que não é da vontade de Deus na sua vida. Deus, eu estou pregando cada mensagem aqui ultimamente, eu vou te falar. Glória a Deus. É desse jeito mesmo. A gente quer mudar, irmão, mas Deus é que controla a gente. E ele então mandou uma carta para a convenção dizendo: não vou mais para a Índia. Sabe quem buscou ele? A noiva chegou e disse: então eu não sou mais sua noiva. E ele foi num culto na Rua Azusa, no avivamento da Rua Azusa. E ele foi lá com o Senhor. E quando ele chegou naquela Rua Azusa, a história, a biografia diz que Deus levantou uma mulher em profecia lá naquela Rua Azusa e apontou para ele e disse: tem projeto contigo numa cidade chamada Belém do Pará. É lá que eu te quero. É lá que vai se iniciar uma grande obra nessa terra. Aplauda e glorifica o nome do Senhor.
no Brasil. E numa madrugada Deus deu uma visão para ele, dele e mais um colega descendo em Belém do Pará. Não começou no meio do ouro, não começou no meio da prata, não começou no meio da fortuna, começou no meio dos leprosos. Esta é a glória de Deus. Ele não começa da riqueza para a pobreza, ele não começa do maior para o menor, não, irmão. Ele começa do menor para fazer ficar maior. Ele começa da pobreza e da miséria para fazer ficar rico debaixo da glória dele. Eu profetizo essa riqueza na sua vida. Eu profetizo essa glória na sua vida. Eu profetizo esse crescimento na sua vida. Eu profetizo a prosperidade de Deus em todas as áreas da sua vida. Receba. Quando Samuel foi ungir um dos Davi lá da casa de Jessé, Deus disse: não, eu não vejo como você vê. Então ora a Deus, mas não faça como muitos crentes que andam falando que Deus falou e não falou nada. Deus é sério. Quando fala, ele assina o que ele fala. Falei para o seu irmão, se Deus não falou, irmão, não caça moda, não copia moda, não vai. Se Deus não falou, fica quieto até ele falar, porque ele vai falar. Vai orando, vai jejuando, vai chorando, porque uma hora a voz dele vai chegar e vai te direcionar. Quantos acreditam nisso? Foi isso que o anjo falou para Daniel. E eu desci por causa das suas palavras. Um dia eu pastoreava. As minhas mensagens eram mais de pastor mesmo. Eu pastoreava e o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu vou para outra igreja. Eu falei: você vai para outra igreja? Por quê? Problema. Eu falei: problema tem aqui no meio do inferno. Onde é que você foi? Você tem que matar esse gigante, porque se você não matar o gigante, fala aí, irmão, se você não matar o gigante, amanhã ele te cerca na esquina de novo. Falei: se você não matar o gigante e for para outra igreja, ele te cerca lá também. Falei: em nome de Jesus, irmão, desembanha a espada e mata o gigante, e nunca mais esse gigante vai te afrontar, porque você não está lutando contra irmão. Falei para ele: contra irmão, contra a carne, contra o sangue. Você está lutando contra as potestades, os principados do inferno. Lembra como Pedro falou e Jesus disse: para trás de mim, Satanás? É porque Jesus estava vendo o que estava ali atrás. Então, meu irmão, o irmão chegou e disse: vou para outra igreja. Amém, irmão. Só por que você vai? Por isso também, irmão. Jesus falou com você? Falou. Falou mesmo. Falou. Então vai com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e os anjos tocando bandeira atrás. Porque a igreja de Jesus, ele não falou comigo, mas se ele falou contigo, vai com Deus. Acho que eu já falei isso aqui. 2 semanas depois, ele estava de volta. E era um banco ali inclinado, orando a Deus. Veio depois do culto e disse: pastor, eu voltei. Falei: voltou? Quem te mandou voltar? Falei: não, vamos conversar.
na mesa com ele e disse: deixa eu te falar, Jesus mandou você ir? Eu acho que eu empolguei. Para você nunca mais brincar com a voz de Deus, porque Deus é sério. Se Ele falar que vai curar, Ele vai curar, irmão. Mas se Ele não falar nada, fica quieto. Se Ele falar que vai salvar, Ele mata todo mundo, destrói todo mundo, mas salva. Ele falou para Moisés que ia tirar o povo do Egito, e arrebentou o Egito, mas tirou. Mas se não falou, fica quieto. Espera Ele falar. Falei para você nunca mais brincar com a voz de Deus, que você não ouviu a voz de Deus coisa nenhuma, porque Deus é sério. Você pode voltar, eu te aceito e te abençoo, mas você vai ficar uns 6 meses aí sem oportunidade nenhuma e quietinho, para você aprender a respeitar a voz de Deus. Eu aceito, eu aceito. Aceita mesmo. Para o dia que você chegar perto de alguém e abrir a boca, vai dizer: Deus falou, que Ele tenha falado de verdade. Fala aí para o seu irmão: Deus falou, irmão? Faz. Se não falou, sossega no seu canto e fica quieto e cala a boca. E vai adorando, e vai aplaudindo, e vai glorificando, e vai exaltando o nome do Senhor. O não de Deus para Daniel foi a maior vitória do seu ministério, o maior milagre do seu ministério. Aleluia. Glória a Deus. Conte o nome de Deus também. Todo mundo que vai abrir uma empresa só espera sim. Assim Deus fala: não vai dar certo, ele está vendo lá no futuro. Deus te abençoe. Fique de pé. Só os que não são batizados com o Espírito Santo vem aqui à frente. Os que estiverem doentes, vem aqui à frente. Você está com a pressão alta, o coração está quase parando. Vem cá que Jesus vai acelerar esse coração. A cabeça tem uma dor que não para nunca. Vem cá, Jesus vai arrancar esse enxaqueca. Vocês acreditam que aqueles homens ali são homens de Deus? São exemplos para vocês? A unção de Deus está sobre a vida deles. Cada homem daquele ali vai pôr a mão sobre a sua cabeça, e algo do céu vai sair da mão deles e vai entrar na sua vida esta noite aqui. Eu queria, com a permissão do pastor, pedir os obreiros para descer comigo, e nós vamos colocar as mãos e o